E aí, meu povo, tudo tranquilo? Hoje nós vamos bater um papo e, na verdade, iniciar uma série, uma série sobre eugenia. E vários aspectos, nós vamos tratar vários aspectos desse tema em detalhes e tal. E hoje nós vamos partir para o ponto da introdução, porque eugenia é algo muito grave, está acontecendo e as pessoas precisam compreender a gravidade disso tudo. Por quê? Porque as vidas estão sendo atrofiadas e perdidas, muita gente boa morrendo. E a vida é sagrada, A gente não precisa nem debater muito sobre a importância da vida, sobre os princípios morais, etc. A gente já sabe que não há preço. Então vamos lá. E nós vamos olhar que, depois de estudar, depois de começar a compreender, nós vamos começar a tratar das soluções, como sempre. Eu sempre tento trazer para vocês aqui as possíveis soluções. Sim, e é possível resistir, é possível sobreviver e é possível vencer graças à habilidade humana de evoluir infinitamente, apesar de que as trevas tentam a todo momento fazer as pessoas esquecerem o quão importante elas são, o quão únicas elas são, o quanto elas podem ir cada vez mais longe. Mas vamos lembrar e relembrar que o ser humano ele tem uma centelha divina, então o ser humano é fantástico por natureza. Então vamos continuar. Vamos ao conceito agora. O conceito por Galton. Eugenia é o estudo dos agentes sob o controle social. Prestem bem atenção nisso. Controle social que podem melhorar ou empobrecer as qualidades raciais das futuras gerações, seja fisicamente ou mentalmente. Ou seja mentalmente ou fisicamente, é possível através do controle social. Lembre-se disso, do controle social é possível você elevar o ser humano ou inferiorizar, enfim, torná-lo menor. Travei aqui. Então o que acontece? É muito importante que comecemos a entender esse conceito para poder trabalhar. Então quer dizer que se mexermos no paradigma do controle social, nós poderemos elevar a humanidade, que é na verdade a sua natureza. A natureza do ser humano é ser elevado. Então o que está acontecendo de errado? Ou seja, o pensamento eugenista está sendo usado para simplesmente sufocar as pessoas, limitarem as pessoas. Então é para isso que vocês têm que começar a se atentar. Vamos lá. Eugenia e genética. Genética, ao contrário do que muita gente faz associação, genética é relativamente novo. Eugenia não. Eugenia é algo muito mais antigo. Eugenia é praticada há muito tempo. Teve épocas que, bem verdade, não foi, mas eugenia, há sociedades que foram construídas em torno da eugenia. Então a questão é mais ou menos ampla, E a genética não, a genética é um detalhe recente. E mais na frente aqui nós vamos tratar um pouco sobre isso. Agora sobre eugenia e atualidade. Com o desenvolvimento dessa questão toda do mundo, a eugenia começou a sair do campo do assassinato, do castração forçada, para entrar em outras esferas. Ou seja, a eugenia se tornou mais perigosa. Ela começou a ir para o lado da alimentação, para o lado da água, para o lado dos agentes biológicos, para o lado da questão sintética. Então ela começou, por exemplo, uma propagandinha bonitinha de um produto. Talvez você não saiba, mas aquele produto lá por trás de tudo, talvez ele tenha sido idealizado com maldade, idealizado com o sentido de diminuir o ser humano. Que é aquela questão, Vem numa embalagem bonita, mas por dentro é aquela coisa, Bela viola por fora, por dentro pão bolorento. Então tem que ser prestado atenção nisso aí. Porque tudo isso aí é feito com o único sentido de tornar o ser humano mais suscetível, mais submisso. Ou seja, há uma classe de pessoas que tem profundo interesse em controlar as pessoas. E isso aí é algo que tem que ser combatido. Porque a grandeza humana, ela não possui limite. A prova está aí. Nós já estamos vivendo aí sobre essa questão aí de tempos e tempos, com essa influência maligna de tentar colocar o ser humano de joelhos, e o ser humano a trancos e barrancos está sobrevivendo, está mostrando que é superior, está mostrando que possui a grandeza dentro de si. Claro que também eu não serei injusto e serei bem claro, há sociedades que estão melhores do que outras.
As sociedades mais presas, presas não, libertas, né? As sociedades que são mais libertas, mais focadas em princípios morais, essas estão mais sólidas. Essas estão cada vez se separando das que acham que tudo não tem que ser banda boa de qualquer jeito. Então é só prestar bem atenção no que está acontecendo. Num período da humanidade, teve um período de uma elevação moral, artística, científica muito grande. Houve períodos, por exemplo, que foram construídas e criadas obras ímpares. Foram exatamente o período em que não se usava essa questão da eugenia, porque a eugenia também hoje ela é usada como arma de guerra. Se você quer destruir um povo, primeiro você vai lá e arrebenta com o povo através de alimentação. E aí você começa a induzir ideias na mente das pessoas, você vai através desse controle social, e aí você vai tornando aquele povo mais frágil, mais suscetível, começa a achar que tudo é normal, e aí a coisa vai só indo pro ralo. Então é por isso que vocês têm que se atentar para essas maldades, para essas sutilezas, que na verdade estão conduzindo especialmente o Brasil para o buraco. Então essa questão a natureza do ser humano é ser livre, jamais abram mão de sua liberdade, não importa qual é a comodidade que lhes seja oferecida. Busquem sempre serem livres. Mas essa questão de implantar código de barra é desejo de um certo grupo há muito tempo, vários grupos, que há pessoas, infelizmente essas pessoas existem. E elas têm esse pensamento de determinar quem deve viver, quem não deve viver. Quem tem qualidade para viver e quem não tem qualidade para viver. Ao passo que se você... E eles sabem que a inteligência e o aprimoramento moral, ele não está tão ligado à inteligência. Ele não está tão ligado, ou melhor, ele não está tão ligado à questão genética, ele está mais ligado ao meio. E eles sabem disso. Não é à toa que os filhos deles são criados de forma totalmente diferente. São criados afastados do sistema, digamos assim. Enquanto as pessoas, essa história, por exemplo, de levar a criança mais cedo para a escola, isso daí foi um erro gravíssimo. Depois a gente vai tratar sobre isso. E aí essa questão toda de enfraquecer as pessoas através com alimentos de qualidade duvidosa, água de qualidade duvidosa, entretenimento estúpido. Cuidado com o que você se entretém, porque isso também faz parte, né, da absorção, o que você está absorvendo para a sua atmosfera interna, para o seu mundo interno. Porque isso depois acaba influenciando seus atos. E aí a coisa vai só agravando, é muito complicado. Aí você vira e questiona comigo aqui. Essa questão do aprimoramento do ser humano, se não está tão ligada à questão do sequenciamento genético, então ele está ligado ao meio. Então quer dizer que se eu pegar um ser humano e cercá-lo de boas coisas, ele vai evoluir? Vai se tornar fantástico, porque é da natureza dele ser assim. E aí, você pega uma pessoa que não tem o hábito de estudar, mas ela adquire o hábito de estudar, toma gosto pelo estudo, ela vai embora. Você pega, por exemplo, o tipo de música que a pessoa escuta, você muda o tipo de música que a pessoa escuta, ela logo depois começa a mudar o comportamento. Se ela assiste, por exemplo, um certo entretenimento que não é de qualidade, depois começa a ter um entretenimento de qualidade, ela muda. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de se adaptar e ele tem a capacidade de absorver o meio. Então, tratando-se da qualidade do meio, é possível crescer muito. E fica a dica para quem quiser. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque isso te dá liberdade. Isso te dá, inclusive, uma grande vantagem. Isso te dá um prêmio chamado que é viver em paz. Porque você acaba tendo uma vida diferenciada. Você acaba tendo uma visão de mundo diferenciada. Porque você se torna livre. Ou seja, essas modinhas do mundo não te alcançam. Você começa a ter uma visão mais crítica das coisas, você começa a enxergar além das coisas. Faça a experiência, faça por si mesmo esse teste. E aí depois você vai notar a grande diferença que você vai ter em sua vida. O grande problema da humanidade. O grande problema da humanidade são os escravizadores, né, os corruptos. Esse povo que a gente combate aqui o tempo todo, porque não é fácil não. Né? Resumindo, o texto, vocês leem o texto, ele vai estar acompanhando aí, vai estar no site, no Facebook, etc. Os escravizadores e os corruptos. Qual o papel de cada um? Os corruptos, eles drenam recursos que seriam seus por direito. Ou seja, ele te priva a sua liberdade através de recursos.
E não só a sua liberdade, mas ele priva a sua vida. Corrupção, genocidas. Eu não entendo como é que tem pessoas que idolatram corruptos. Não interessa partido, meio e tal, etc. É corrupto, ele é uma pessoa que ele é um assassino em potencial. Ele é uma pessoa que está atentando indiretamente contra a vida de pessoas. Ou até mesmo diretamente, né, que nós observamos alguns casos aí. A questão dos escravizadores, eles têm essa questão de tentar definir, especialmente os do alto círculo, e aí quando eu for tratar sobre isso, tem algumas sociedades que tratam de alguns hábitos realmente terríveis e desrespeito pela vida humana e tal, e eles começam a definir muito quem tem que viver e quem não tem que viver, e eles têm essa postura de querer reduzir a humanidade, especialmente agora com o que está acontecendo. É por isso que eu estou chamando a atenção de vocês, porque há um desinteresse em manter o ser humano vivo. E eu vou tratar sobre isso quando a gente estiver falando sobre saúde, etc. Então, é importante que vocês tenham consciência da gravidade disso tudo que está acontecendo. Entendam, há várias pessoas que têm poder, há várias pessoas que estão com poder, que não têm interesse que você esteja vivo, que você tenha acesso a certas coisas, que não tem interesse que você seja livre. Ou seja, quer alienar o seu direito natural. O ser humano, ele é livre por natureza. O ser humano, ele nasceu para voar e ser cada vez mais pleno. O ser humano, ele é divino. Mas há pessoas que acham que não. E aí é uma coisa complicada, é uma coisa difícil. E as pessoas precisam entender o que está acontecendo. Mas o ser humano se distrai com muita facilidade. Qualquer coisinha, qualquer paixão diverte, como diz o pessoal. Então, ou seja, qualquer coisa, ele se afasta dos princípios eternos, do que o aproxima do que é eterno, do que é divino, do que é único. E quando ele faz isso, ele mesmo perde o seu maior bem, que é a liberdade. Então, quer ver um exemplo? Se nós pegássemos, por exemplo, e a sociedade começasse a se aproximar, se tornasse um paradigma, se aproximar cada vez mais de princípios morais sólidos, em breve nós teríamos o quê? Paraíso na Terra. Não teria crime, não teria nada. Tudo por causa de princípios morais. Mas se vocês observarem, isso foi decaindo anos após ano, porque foram botando na cabeça através da mídia, através da manipulação, através de manipulação hormonal, através de alimentos, foi tentando inferiorizar o ser humano, torná-lo cada vez mais animalesco, enquanto a natureza do ser humano é essa. Então, entendam como é que isso é grave. E acordem. Agora vamos para a parte para pensar. Quem determinou que o ser humano teria que ter tantas privações, ter tanto sofrimento? Ninguém determinou isso. O ser humano é por natureza, é por essência próspero. O ser humano por natureza, ele tem acesso a tudo. Mas aí chega os corruptos e segura ali a mangueira dos recursos, drena os recursos. Então, drena recurso que é seu, de todo mundo. Então, tem que parar para pensar. Vamos analisar a realidade brasileira. Nós estamos em um país agrícola, riquíssimo, e é um país que tem uma alta taxa de fome, de miséria. Olha que absurdo. Não precisa nem lembrar que hoje, depois que eu pesquisei bastante sobre muita coisa, eu posso assegurar para vocês que a humanidade ela pode aumentar muito ainda, e o planeta consegue alimentar todo mundo e sobrar e sem ter impacto ambiental grave. Inclusive, se fizer de forma equilibrada, se restaura o meio ambiente, inclusive. Mas a conversa que se escuta é outra. Por quê? Porque é necessário reduzir a humanidade para que se tenha controle sobre ela. E acordem, porque isso aí está acabando com vidas e pessoas inocentes, e aí a coisa é complicada. Então vocês não podem ficar vendo, por exemplo, o Brasil sendo eterna colônia e ficar assistindo isso de forma passiva. É possível fazer manifestações pacíficas e reverter tudo isso. E o tempo para fazer isso é agora. Uma frase para... Primeiro vamos usar uma palavra. Por que o ser humano está assistindo isso tudo de forma passiva? Uma única palavra resume isso tudo: doutrinação. Agora uma frase para pensar. Querem as riquezas do Brasil, mas não querem o povo.
Ou seja, querem as suas riquezas, mas não te querem. Não é à toa que dezenas de milhares de brasileiros morrem todos os anos, o que é um absurdo, né? Mas querem as riquezas do Brasil, mas não querem o povo brasileiro. Vou até acrescentar aqui, brasileiro. Pare, pense e acorde. É possível manifestar pacificamente para resolver isso? É. Inclusive isso tem que ser agora, tem que ser para ontem. Não interessa se você é direita ou esquerda. Está na hora de fazer essa questão da manifestação pacífica. O povo se unir. Eu vou lhes contar por quê. Já mencionei isso antes. Lembrando que isso aqui é só a introdução ainda. A força de trabalho está sendo substituída com a rapidez muito grande e de forma silenciosa. Está acontecendo mundo afora. Então daqui uns dias greve não vai resolver mais nada. Vocês pararem ou não, não dou 2 anos para chegar nesse ponto. Então a questão é essa. O povo tem que parar, exigir a deposição de todos os corruptos, não interessa partido, não interessa lado, tem que botar todo mundo para fora, tem que tentar moralizar a coisa, moral vem primeiro, gente. Princípios morais vem primeiro. Princípios morais é prioridade. Coloca a moral na frente e depois vem o resto. Então, fazer isso, deposição dos corruptos, é possível, é só todo mundo combina de parar de trabalhar, uma coisa do tipo. Pronto. Para o sistema, exige lá que os corruptos desçam e começa a fazer a administração da coisa. Enfim, temos que pensar. Acordem enquanto vocês têm tempo. É muito importante isso. E agora aqui, para já finalizar, eu peço a vocês, por favor, que se alinhem aos altos princípios morais, que quanto mais alinhados vocês estiverem moralmente, mais vocês estarão mais próximos a Deus. E o oposto também é verdadeiro. E aí eu venho aqui a dizer para vocês, existem pessoas melhores que as outras? Existem, especialmente no aspecto moral. Quanto mais próximo de Deus você estiver, melhor você é, mais elevado você é. Ou seja, tenha bons princípios morais. Faça isso por você, para a sua vida ser melhor. Eu garanto para você, você pode ter uma vida simples, mas você terá uma vida livre. É muito melhor. Outra coisa, entre a estrada larga e a estrada estreita, sempre escolha o caminho da estrada estreita. Sempre. É mais difícil? É. É mais penoso? É. Mas a caminhada pela estrada estreita, cada segundo vale a pena. Cada segundo é um privilégio. Cada segundo é uma bênção. Pensem sobre isso. Pensem positivo. Tenham atitudes positivas para que o mundo possa melhorar. Sejam bons por serem bons. E que Deus vos abençoe. E esse vídeo aqui é o próximo vídeo que eu gravar. Agora vai demorar. Vou comunicar, eu vou bater papo com vocês mais escrevendo. Depois, quando eu tiver mais tempo, eu retorno gravando os textos, como esse texto agora, eu retorno gravando os textos, compartilhando novamente as postagens com vídeo também. Por quê? Porque agora eu terei que concentrar para finalizar um curso, e esse curso inclusive é para servir vocês melhor. Então tenham um pouquinho de paciência, muito obrigado para quem nos apoia, e lembre-se que logo logo a gente está de volta, e aí eu volto já um pouco melhor, um pouco mais útil. Então sem mais para o momento, muito obrigado por tudo. Antes que eu me esqueça, haverá algumas manifestações do pessoal intervencionista, eu ainda não estou a par das datas. Depois eu vou postar as datas de quais são os eventos. Eu ouvi rumores que vai acontecer. E não esqueçam, sejam bons por serem bons. Que Deus os abençoe. Muito obrigado até aqui e até a próxima. Até mais.